Boa tarde a todos. Esse vídeo é um vídeo complementar ao trabalho exigido pelo projeto integrador da Univesp sobre o tema Clima e Meio Ambiente. Essas são as pessoas que compuseram esse trabalho e o título do trabalho é Estudo da Eficiência de Painéis Fotovoltaicos. O trabalho eu vou deixar em anexo na descrição, mas muito mais para uma orientação sobre como deve ser feito e o que se espera desse projeto integrador, do que de fato como uma referência para uso de painéis fotovoltaicos. Bom, o trabalho pode ser resumido em explicar basicamente como funciona uma célula fotovoltaica, que é o que compõe a placa fotovoltaica, discutir um pouco sobre a eficiência do sistema fotovoltaico numa instalação residencial, dizer um pouco sobre os impactos ambientais do uso de energia fotovoltaica e, por fim, descrever qual foi o protótipo desenvolvido pelo grupo em cima desse tema. Bom, por que outra matriz energética, né? A gente não precisa chegar em um problema do aquecimento global ou um problema de poluição para falar sobre a possibilidade de outras matrizes energéticas. Nós podemos falar o que sustenta esse estudo é não tão somente, mas principalmente uma questão econômica. Quando se vive num país que possui a sexta energia mais cara do mundo, é claro que qualquer alternativa energética ela pode sim ser discutida e se desenvolvida independente de uma questão ambiental. Então, nós temos aqui dois quadros, né? O quadro à esquerda na tela mostra o custo médio em centavos de dólar por quilowatt gerado entre as matrizes. E o quadro à direita na tela mostra o custo da energia elétrica em diversos locais. Como a gente pode ver no quadro à esquerda, o custo da energia solar é o mais caro dessas alternativas. Mas apesar de ser o mais caro dentre essas alternativas, nós vamos ver ao longo do trabalho que existe sim uma aplicação economicamente viável dessa matriz energética. Bom, o funcionamento básico da placa fotovoltaica é, assim como de qualquer outra energia química, por intermédio de uma ionização de dois átomos. Quem primeiro observou esse fenômeno fotovoltaico foi o Alexandre Edmund Becquerel, em 1839. Na época, ele fez o experimento com prata, duas placas, uma placa de prata, outra placa de platina, envolvido num eletrólito, que conseguia gerar energia elétrica quando incidida a luz solar. Entretanto, a pesquisa industrial, a produção industrial de células fotovoltaicas só aconteceu em 1956, dada a necessidade da corrida espacial. Até porque no espaço você tem duas opções de energia, ou você gera energia elétrica por célula fotovoltaica, ou você gera energia nuclear. Por uma questão de segurança e custo, é muito mais barato você gerar energia através de placas fotovoltaicas do que energias nucleares. Essa é uma foto da Estação Espacial Internacional, que possui esses pares de painéis solares para geração da energia elétrica consumida pela estação. Só para se ter uma noção, todos esses painéis juntos cobrem uma área de 2,5 km para gerar toda a energia que a estação utiliza. Essas placas atualmente geram mais energia do que a estação precisa para consumir, então está ok. Bom, explicando como funciona a placa voltaica, a gente precisa entender basicamente o funcionamento, como funciona uma transmissão de energia por íons e entender que no caso das placas fotovoltaicas, elas são feitas por intermédio desses três átomos. O que forma grande parte da placa é o silício, que, como vocês podem ver, possui 4 átomos na última camada, e o silício ele faz a formação de cristais, né? Ou seja, ele possui uma formação organizada e consistente conforme ele vai se formando.
Só que o silício na natureza, ele nunca está puro. Aliás, é muito difícil você encontrar um material puro na natureza. Então, o silício ele precisa ser purificado antes de compor a placa fotovoltaica. O processo de purificação do silício é o processo mais caro da produção de uma célula fotovoltaica. Ela tem esse preço, esse custo alto, por conta da purificação do silício, não tanto da própria composição da placa. Então, quanto mais eficiente for o processo de purificação do silício, consequentemente, mais barata vai ser a produção da célula fotovoltaica, que vai ser uma coisa discutida mais adiante. E para dar o diferencial elétrico entre as placas de silício que formam a célula, usa-se o fósforo e o boro. Por quê? Porque o fósforo ele é um elemento eletronegativo, ou seja, ele tem uma carga de elétrons maior do que ele pode suportar, entre aspas. Veja, ele possui 5 elétrons na última camada dele, e é uma camada que comumente possui 4 elétrons. Então o fósforo, naturalmente, ele já tem um elétron para soltar dessa última camada. E o boro, como vocês podem ver, ele possui 3 elétrons na última camada, ou seja, ele possui eletropositividade, ou seja, ele tem uma carência de elétrons. Então, nessa ionização que acontece do fósforo para o boro, o fósforo, esse elétron sobrando no fósforo, esse quinto elétron, ele passa para o boro, e é isso que gera a corrente elétrica da placa fotovoltaica. Então, o que acontece? Nós temos uma camada N, ou seja, a camada eletronegativa, e uma camada P, que é a camada eletropositiva. A radiação solar bate em cima da camada eletronegativa e fazem com que esses elétrons fluem através desse canal que está identificado como terminal negativo. Ele faz o exercício elétrico que ele precisa fazer aonde ele estiver ligado e ele retorna por esse canal escrito terminal positivo para a camada de boro, que vai ser a camada eletropositiva, ou seja, que está atraindo esses elétrons. Dessa maneira, ele forma a corrente elétrica no sistema. Então, é basicamente isso. A radiação solar bate, passa a movimentar os elétrons sobrando do fósforo para o boro, e é isso que faz a corrente elétrica funcionar. As vantagens que se tem na instalação de um sistema fotovoltaico são: ele é um sistema silencioso, ao contrário, por exemplo, do sistema eólico ou das próprias hidrelétricas. Ele possui vida útil acima de 20 anos. Ele possui uma instalação modular, ou seja, ela pode ser aumentada depois de instalada. Por exemplo, uma hidrelétrica, por exemplo, não possui instalação modular, ou uma usina nuclear também não possui instalação modular. Ela é instalada e ela vai ser daquele tamanho para o resto da vida útil dela. As placas fotovoltaicas são resistentes às condições climáticas. Usinas eólicas, por exemplo, nem todas elas são resistentes a condições climáticas. Existe sim a queda de usinas eólicas por conta da força do vento. E ela requer como manutenção apenas a limpeza dos módulos, que é a limpeza das próprias placas. Ao contrário, por exemplo, de outras usinas que requerem manutenção muito mais complexa, como, por exemplo, a própria nuclear. O resumo do equipamento necessário para a instalação de um sistema fotovoltaico são os próprios painéis, o controlador de carga, as baterias e o conversor de corrente contínua para corrente alternada. Esse conversor de corrente contínua para corrente alternada, ele ocorre por uma questão de segurança, né? Aliás, toda a rede elétrica de todo lugar do mundo é em corrente alternada por uma questão de segurança. Só que, se acontece qualquer defeito nesse inversor, como ele é comumente chamado, o sistema para de funcionar também por uma questão de segurança. Então é necessário, apesar de ser só uma questão de segurança, ele é necessário para que o sistema funcione. Bom, o que deve ser levado em consideração quando se discute a eficiência de um sistema fotovoltaico? São diversas coisas.
Aqui no Brasil, nós temos bandeira de energia, ou seja, quando nós temos uma falta de geração de energia em hidrelétricas, por exemplo, ou por qualquer outro motivo você tem em outras matrizes energéticas um custo maior em se gerar energia, você tem as bandeiras verde, amarela e vermelha. E essas bandeiras elas vão passar a colocar uma taxa extra no consumo de energia elétrica de acordo com a situação. A bandeira verde não dá taxa nenhuma, a bandeira amarela vai dar alguma taxa e a bandeira vermelha vai dar a maior taxa sobre o consumo. Existem determinados locais que fazem distinção do tipo da instalação elétrica, ou seja, existem distinções entre residências e existem distinções entre uma instalação comercial e uma instalação residencial, por exemplo. E, de acordo com a concessionária do local, você tem que observar qual é a taxa que se cobra para cada tipo de residência ou para instalações residenciais ou comerciais. O próprio custo inflacionário de energia, ou seja, numa economia onde se tem uma inflação regular, você tem um custo inflacionário de energia, onde você tem uma economia estatal, ou seja, que determina, né, o preço da energia. Você pode ter um aumento maior do que o aumento da inflação dentro do custo energético, enfim. O que se quer dizer com custo inflacionário de energia são questões econômicas e políticas que influenciam ou determinam o custo da energia. Isso é outra coisa que tem que ser levada em consideração. Por outro lado, do lado do sistema fotovoltaico, você tem que observar a geração, a capacidade geradora dessas placas, que hoje gira em torno de 14 a 18% de eficiência, ou seja, de todos os watts de energia recebidos da luz solar, só de 14 a 18% de toda essa energia vai ser convertida em energia elétrica. Esse índice já foi pior, hoje ele é um pouco melhor e ele tende a ser melhor no futuro. Nós não esgotamos a eficiência das placas fotovoltaicas até o momento. E, obviamente, o custo de instalação dessas placas fotovoltaicas. No Brasil, existe um custo médio de uma instalação residencial de 10 a 15 mil reais de um sistema fotovoltaico. Esse sistema costuma-se pagar entre 4 e 6 anos de uso do sistema. Discutindo agora um outro ponto da eficiência, retomando os pontos que eu já disse, né, do custo de energia e etc., nós temos esses dados do CIRRA, que fez a comparação do chuveiro elétrico convencional, o chuveiro híbrido solar e elétrico, o aquecedor solar de tubo a vácuo, chuveiro a gás e o boiler elétrico, né, para saber qual o custo por banho de mesmo período. Esses chuveiros, eles não têm só uma questão do custo de energia elétrica envolvido, tem também um custo de água envolvido. Por exemplo, o chuveiro a gás e o aquecedor solar de tubo a vácuo exigem muito mais água por banho do que um chuveiro elétrico convencional, por exemplo. Esses dados eles são um pouco antigos, eles são de 2010, nós não encontramos dados mais recentes disso, mas naquela época, em 2010, um banho tomado com um chuveiro elétrico convencional era a opção mais barata que se tinha na época. Não é nenhuma surpresa isso, porque, como se sabe, ainda que se instale um sistema fotovoltaico em uma residência, ele não serve para você substituir totalmente a energia utilizada pela rede elétrica. Você não pode, por exemplo, colocar em uma instalação residencial chuveiro, ferro elétrico, forno micro-ondas, aparelho de ar-condicionado e ou outros fornos elétricos, não só o ferro elétrico, mas também o forno elétrico, porque esses aparelhos eles são aparelhos de alto consumo de energia. Ou seja, você precisaria de um sistema fotovoltaico muito maior do que o comum instalado numa residência para poder fazer a substituição total da rede elétrica pelo sistema solar. E isso deixaria o sistema caro o suficiente a ponto dele não ser economicamente viável. Então, tem de se ter claro que esse sistema solar ele vai se pagar entre 4 a 6 anos e ele não serve para fazer a substituição total
da rede elétrica pelo sistema fotovoltaico. Ele serve só para substituir coisas que não exigem um alto consumo energético, ou seja, ele vai substituir a iluminação, alguns aparelhos eletrônicos e essas coisas. Nós temos também para analisar o custo de instalação do sistema. Bom, como foi dito, quanto mais eficiente for a pureza do silício, mais barato esse sistema vai ser. Nós temos aqui um gráfico que aponta o custo em dólar por watt gerado de 77 a 2015 e a gente pode ver a queda bem acentuada desse custo de dólar por watt. E esse custo tende a diminuir mais ainda, né? Já aqui, por exemplo, entre 2005 e 2015, uma diferença de 10 anos, o mesmo sistema solar que se pagava em 5 anos, agora se paga em 3 anos, graças a essa queda no custo de produção dessas placas. E quanto maior for essa queda, mais rápido esse sistema se paga e, talvez com outras possibilidades de geração, possa-se incluir mais equipamentos eletroeletrônicos na rede gerada pelo sistema fotovoltaico. Bom, falando um pouco sobre os impactos ambientais ocasionados pelo uso de energia fotovoltaica, nós temos um artigo da professora Daloff, que é um artigo que fala sobre, na verdade, o foco do artigo é para falar, na verdade, sobre a fabricação de baterias de íon de lítio. E o artigo ele está lá para mostrar, basicamente, que a produção das baterias de íon de lítio para veículo, elas geram, só a produção das baterias, de 50% a 70% do peso em dióxido de carbono que a vida média de um carro produz, de um carro a gasolina. Ou seja, só a produção das baterias de um carro elétrico já gera até 70% da poluição que um carro normal a gasolina geraria. E isso impacta no sistema fotovoltaico a partir do momento que o sistema fotovoltaico necessita de baterias para armazenar a energia gerada. Afinal de contas, ele só vai gerar energia enquanto tem incidência do sol. Em dias nublados ou à noite ele não vai gerar energia, e então a autonomia passa para as baterias, para não ter cortes na energia. E a produção dessas baterias ela é muito poluente. Então, usar energia fotovoltaica não é uma energia 100% limpa. Ela possui o seu impacto ambiental e ele é mais forte do que, por exemplo, se manter uma usina termoelétrica, que funciona à base de lenha e carvão. Nós entrevistamos a professora autora desse artigo. Uma das perguntas que nós fizemos foi como que essa produção de baterias poderia ser melhor do ponto de vista ambiental. E na resposta dela, como vocês podem observar, o grosso da poluição da produção de uma bateria está justamente na mineração dos elementos que constituem a bateria, e que esse impacto ambiental poderia ser minimizado se a mineração como um todo gerasse menos poluentes, né? Principalmente os veículos utilizados na mineração são caminhões muito maiores do que os caminhões que nós comumente vemos na rua. Bom, explicado todos esses elementos, o nosso protótipo envolvendo esse sistema fotovoltaico é, na verdade, um pouco mais simples. Bom, nós sabemos que o Sol ele possui um movimento aparente no céu que varia não só ao longo do dia, mas também ao longo do ano, né? O Sol ele possui, além do movimento diário de leste para oeste, ele possui um movimento anual de norte a sul. A grosso modo, nós podemos dizer que ele leva 6 meses subindo do trópico de Capricórnio para o trópico de Câncer e 6 meses descendo do trópico de Câncer para o trópico de Capricórnio. E o nosso protótipo é nada mais do que fazer um sistema que seja capaz de acompanhar esse movimento solar, tanto o diário quanto o anual. Esse tipo de sistema ele já existe.
ele, como vocês podem ver nesse vídeo, ele simplesmente vai acompanhando o movimento do Sol. Só que o sistema existente ele faz isso através de sensores de iluminação. A nossa ideia é fazer esse sistema através de um cálculo, ou seja, de uma programação pré-determinada, justamente para baratear o custo de instalação de um sistema como esse. Se o sistema faz isso sozinho, acompanhando por cálculo e não por sensores o movimento do Sol, você não tem mais a necessidade de um sensor e isso barateia bastante a instalação. Então, é basicamente isso. Eu agradeço por assistir e até a próxima.